Foi o dia que um justo morreu no lugar dos injustos. Hoje foi o dia, nesse exato momento, 3 horas da tarde, que Cristo, ele bradou o grito de vitória, aonde nós sempre falamos que era para a gente estar lá, era para você estar lá naquela cruz, e vocês estavam lá na verdade, mas o pecado de vocês foi cravado com Cristo. Hoje nós recebemos vida, hoje nós recebemos salvação, e a vida não se baseia na vida limitada que nós conhecemos, basta o homem nascer, e depois dos 60, 70 anos ele morrer, não, basta o homem ter vida em Cristo, que a vida que ele recebe é uma vida eterna. Então o nascimento de Cristo, que ele veio à terra, instaurou o seu reino, e depois foi crucificado naquela cruz, foi para que eu e você pudesse ter vida eterna. Hoje seria um dia em que todos os homens, todos os cristãos, todas as mulheres, teriam que refletir de fato e de verdade, se Cristo morreu por mim, o porquê que eu ando a passos largos em direção ao inferno? Tem muita gente que está assim hoje em dia, sabendo que hoje comemoram e celebram a crucificação de Cristo, a vitória pela cruz, mas rejeitam a sua mensagem, rejeitam a sua palavra, rejeitam a redenção por intermédio de Cristo, porque se nós queremos seguir a Cristo, a Bíblia nos dá uma ênfase e pauta um ponto principal, que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negação da sua carne, das suas vontades, toma a sua cruz e siga-o. Tomar a cruz não é fácil, a gente vê pela crucificação de Cristo, o que Cristo tem passado naquela via dolorosa. A crucificação de Cristo não pauta só no momento em que pregaram suas mãos com aqueles pregos romanos, ou os seus pés com aqueles pregos romanos, não é somente isso. Antes disso teve uma via dolorosa, teve um caminho a ser trilhado pelo Cristo, onde ele padeceu muito, aonde recebeu chibatadas, xingamentos, cuspiram na face do nosso Cristo. Eu vou mostrar para vocês hoje, por favor, Mateus capítulo 27. Mateus 27, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 27. Ontem eu estava lendo essa passagem, eu fui obrigado a me esconder no quarto para chorar, porque esse Mateus 27 aqui, para quem conheceu a história, para quem conhece realmente de fato de verdade o que aconteceu com Cristo, meu amigo, ele tomou a nossa dor, e tudo que ele passou era para a gente ter passado. A vergonha que Cristo passou era para a gente ter passado. Colossenses é um relato disso, que o tratado de dívida que era contra nós, a ordenança que era contra nós, ele cravou na cruz. Tudo isso que aconteceu com Cristo era para acontecer com a gente. Mas hoje nós temos vida, hoje nós recebemos vitória. Paulo fala que a pregação da cruz para quem está lá fora é loucura, mas para nós é indício de vitória. Amém? Mateus 27, versículo 27. Olha só, o que eu vou ler aqui aconteceu minutos antes da crucificação, tempo antes da crucificação. Ele começou praticamente a ser espancado 9 horas da manhã e foi se levando até as 3 horas da tarde. Mateus 27, 27. Todos acharam, gente? Olha só, diz assim: Jesus é entregue a quem? Aos soldados. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Olha só, despojando das vestes, tirando as suas vestes, cobriram-no com um manto escarlate, que era um manto vermelho, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, os escarnecia, dizendo: salva, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e vestiram com as suas próprias vestes, e em seguida o levaram para ser crucificado. Isso que Cristo passou foi minuto antes da crucificação, de ele ser levado para a cruz ou para o Monte Caveira, o Monte Gólgota. Isso que aconteceu com Cristo, de fato, foi um resumo, e não foi somente isso. A Bíblia diz que tiraram a roupa de Cristo,
Tiraram a roupa dele, ele ficou nu diante daquela corte, pessoas de todos os lados que zombavam de Jesus. A Bíblia diz que pegaram um caniço, colocaram na mão dele. A gente já falou aqui ano passado, na Páscoa do ano passado, o que era esse caniço. Para quem está pela primeira, segunda, uma semana, um mês na igreja, se vocês estudar o original, o que é o caniço? O caniço era o ambiente onde era o banheiro público dos romanos, em Roma. E nesse banheiro tinha, no meio do banheiro, no meio dos vasos, onde eles faziam as necessidades deles, entre esses banheiros existia uma bacia com vinagre. E nessa bacia com vinagre existia um caniço com uma esponja na ponta. E essa esponja na ponta era molhada no vinagre e eles se limpavam com isso. Esse era o papel higiênico deles na época. E a Bíblia diz que eles pegaram, esse soldado romano pegaram esse caniço, colocaram na mão de Cristo. Logo a mais a gente vai ver mais coisa. Colocaram na mão de Cristo. Colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça. Se ajoelhavam diante de Cristo em forma de sátiras. Ou seja, falando, ó Rei dos Judeus, salva-nos. Cuspiram na cara de Cristo naquele momento. A Bíblia diz que tiraram esse caniço da mão de Cristo e batiam na cabeça dele. Olha o pouco que a Bíblia nos mostra da humilhação que Cristo passou no nosso lugar. Que Cristo sofreu no nosso lugar. Isso foi há 2023 anos atrás, no dia de hoje, meu Deus. No dia de hoje. Aí eu pergunto para vocês, a crucificação de Cristo não baseia apenas em um homem pendurado na cruz, meu amigo. Estava do lado dele um ladrão que foi salvo e o outro que escarnecia. Todos os dois também foram mortos na cruz. A crucificação de Cristo não é pautada apenas em um homem pendurado na cruz, mas a sua via dolorosa. A Bíblia diz que ele foi levado como ovelha muda em direção ao matadouro, aos seus tosqueadores. Uma ovelha, quando ela está sendo levada ao matadouro, ou se você vê um matador de boi, você vê naquele trajeto, naquele caminho que ele está indo em direção ao matadouro, o quanto o boi pula para um lado para o outro, tenta se bater, tenta escapar, porque ele sabe que está no caminho da morte. Ele sabe que está para morrer, para ser sacrificado. Tem relato de bois que choram. Já viram isso, sim ou não? Tem relatos de bois que choram, porque sabe que vão morrer. Agora, se você vê o matadouro de ovelha, não é assim. A Bíblia diz que ele foi levado como ovelha muda em direção ao matadouro. Muda. Não pronunciou palavras nenhuma. Jesus nem um momento disse, eu sou justo. Eu não mereço estar aqui. Vocês não sabem o que estão fazendo. Não. Mudo. Pilatos se maravilhou, porque interrogava Jesus e a Bíblia diz que nenhuma palavra ele respondia. Ou seja, ele sabia que era justo, mas estava indo para a cruz no lugar dos injustos. No meu lugar, no seu lugar. Essa é a questão da frase, Cristo morreu por você. Pastor, mas eu não estava lá. Estava sim. Se hoje você foi lavado pelo sangue de Cordeiro, o pecado que outrora habitava dentro de vocês, que levavam à morte, foi cravado por ele na cruz. Hoje vocês têm vida por isso. Hoje eu estou disposto com toda a minha força e a minha alma a não usar quaisquer base em minha hermenêutica a respeito desse texto aqui, que a gente acabou de ler. Eu não quero interpretar esse texto, porque ele não precisa de interpretação. Eu não quero esclarecer de forma figurativa esse texto, porque ele não precisa ser esclarecido. O texto por si só, sem nenhuma interpretação de forma figurativa, irá mostrar algo que foge do raciocínio de todos que estão aqui. Vamos começar lá no começo, no início. Antes da crucificação de Cristo. Antes de Cristo vir ao mundo, muitos profetas já anunciavam a sua vinda, dizendo que nasceria o Salvador do mundo. Antes de Cristo ser crucificado. Antes de ele instaurar o seu reino sobre a terra. Profetas do passado, eles já anunciavam, eles já prediziam a vinda do Messias, eles já anunciavam o Cristo que havia de vir, eles já anunciavam o Salvador que havia de vir. Se você ler no livro de Miqueias, capítulo 5, no versículo 2, você vai ver que Miqueias, o profeta Miqueias, no capítulo 5, 2, ele relata sobre a promessa que Deus prometeu ao seu povo, um rei, que era Jesus.
e diz que esse rei, que é Jesus, nasceria em Belém. Esse foi um fato consumado no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 1, que o rei dos judeus, o próprio Cristo, nasceu aonde? Nasceu em Belém, é ou não é? Então Miqueias já teve a visão, a promessa e a profecia do Cristo, que nasceria em Belém. O profeta Jeremias, se você estudar o profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 5, ele avisou que o Senhor Jesus nasceria da descendência de Davi, da tribo de Judá, e que ele vinha para estabelecer o seu reino espiritual sobre a terra. Jeremias já teve essa visão. Olha só, Jeremias não prediz só o exílio do povo de Israel, ele prediz também que da tribo de Judá, da linhagem de Davi, nasceria o grande rei, aquele que viria para estabelecer o seu reino espiritual sobre a terra. E que quando isso aconteceu, o povo de Judá ficaria seguro. Lembra a pregação de domingo passado que a gente fez? Sobre a segurança a respeito da salvação, sim ou não? A segurança, e o povo de Israel viveria em paz. E esse que haveria de vir o Messias, esse rei será chamado de Senhor nossa salvação. Esse fato se consumou no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Ou seja, Jeremias também teve a revelação do Cristo que viria da linhagem de Davi. Se você ler Mateus capítulo 1, vai ver a genealogia de Cristo Jesus. Vai falar de todos ali. Vai falar de Davi, vai falar de todos aqueles que vieram por Davi até Cristo. Jeremias prediz isso. O profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 25, ele informou aos hebreus daquela época sobre quanto tempo levaria para o Senhor Jesus. Acabou a pilha aqui, obreiro, por gentileza, pega uma para lá. O Senhor Jesus viria para o mundo e começar o seu ministério. O profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, também da mesma maneira, um profeta usado para proferir a vinda do Messias. Olha como Jeremias, Zacarias, Daniel, o profeta Zacarias no 9:9 relata sobre o futuro do rei de Israel, que ele viria triunfante, vitorioso, mas é humilde e vem montado num jumento ou numa jumentinha. Esse caso se consumou em Mateus 22:1, que Jesus, na entrada triunfal de Jerusalém, ele está montado numa jumentinha, é ou não é? Ele também, o mesmo profeta Zacarias, ele no capítulo 11:13, ele prediz sobre a traição de Jesus, que seria por 30 moedas de prata. Então esses profetas, eles começaram a ter a revelação da vinda do Messias, do Cristo que havia de vir. E um dos maiores profetas, agora chegamos ao profeta mais messiânico da Bíblia, que existiu em todo o Velho Testamento, que era o profeta Isaías. O profeta Isaías foi o que mais falou sobre a vinda e as obras de Cristo Jesus. Se você ler no capítulo 35:4, Isaías relata sobre a futura felicidade de Israel. Ou seja, dizendo ao povo não temer aos seus inimigos, pois o Deus forte viria para os salvar. Isaías, ele tem a revelação e a visão daquele tempo que Cristo curava as pessoas. Os cegos iriam ver, os surdos iriam ouvir, os aleijados pulariam e dançariam de alegria, os mudos iriam cantar com júbilos ou jubilosamente. E essa profecia a gente pode encontrar praticamente em toda a base do Novo Testamento, sobre os feitos de Jesus e as suas obras. Se você ler Isaías 53:4 em diante, vai falar daquilo do dia de hoje, há 2023 anos atrás, que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele foi o castigo que nos trouxe a paz, e sobre suas pisaduras fomos sarados. Isaías acrescenta alguns detalhes de como seria dolorosa e como seria sofrido o caminho de Jesus até a cruz. Se você ler Isaías 53:4, você vai ver que ele mostra o caminho. Ele levou o nosso pecado juntamente com ele, e ele foi o castigo que nos trouxe a paz. O livro de Gálatas diz que maldito é todo aquele que for pendurado num madeiro. Ele se fez maldito no nosso lugar. Maldito era a gente, miserável era a gente, incapacitado era a gente, mas hoje nós recebemos vida por intermédio dele.
Se você vê Isaías 61, que praticamente é um dos capítulos que eu mais amo no livro de Isaías, a gente pode encontrar uma das profecias mais salvíficas, que se cumpriu no início do ministério de Cristo, no livro de Lucas 4,17, que diz que Isaías fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restaurar e dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. No versículo 21, Jesus diz assim, do livro de Lucas 4, 21, hoje se cumpriu as Escrituras, aquilo que vocês acabam de ouvir, do livro de Isaías. Então Jesus estava dentro da sinagoga, eles chamam Jesus para dar uma palavra, eles entregam o livro de Isaías para Jesus, e Jesus lê Isaías capítulo 61, e o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele foi enviado e ungido para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos, restaurar e dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E dar vista aos cegos não está falando somente aquelas pessoas que nasceram cegas, está falando daqueles que eram cegos espiritualmente falando. Porque a Bíblia diz que é Ele que abre os nossos olhos para a palavra, que tira as escamas dos nossos olhos, que arranca o véu que outrora estava nos nossos olhos, é Ele. O que eu acabei de falar aqui são profecias voltadas para a vinda de Cristo. E se você ver, tem muito mais. Se for falar de todas, a gente não vai ter tempo suficiente. O Novo Testamento já começa a relatar os primeiros passos de Jesus sobre a terra. Se você ler Lucas 2,39, relata que foram cumpridas todas as ordenanças segundo a lei. Tudo aquilo que os profetas predizeram sobre Jesus foi cumprido, e Lucas fala sobre isso, e diz no livro de Lucas 2,39, que Jesus crescia, era um menino de 12 anos, crescia o menino Jesus e fortalecia enchendo de sabedoria, no temor do Senhor, e a graça de Deus estava sobre ele. Se você ler Lucas no versículo 41, vai mostrar que Jesus com 12 anos estava sentado no templo, ouvindo os doutores da lei, e não somente ouvia, mas os interrogava. E todos se maravilhavam com tamanha sabedoria que Jesus tinha quando criança. Ou seja, as obras de Jesus, desde a profecia dos profetas, até o momento quando era criança, tudo estava se cumprindo. Esses foram os únicos relatos de Jesus quando era criança, no livro de Lucas. Depois disso aparece João Batista, dando testemunho de Jesus e preparando o caminho para o início do ministério de Cristo. Vê que o Velho Testamento fala assim: vós que clama no deserto, endireitai o caminho tortuoso. Estava falando de quem? De João Batista. E João Batista começa com a pregação do arrependimento, a preparar o caminho para a vinda do Messias, a preparar o caminho para Cristo. Jesus logo em seguida é batizado por João Batista. Após o batismo de Cristo, vem sobre ele quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando vem sobre Jesus, confirma o seu ministério. Depois do batismo de Jesus, algo interessante: Jesus é levado para ser tentado pelo diabo. Jesus é tentado pelo diabo. Eu estou resumindo para você poder entender. Depois da tentação que Jesus passa, através, tanto no pináculo do templo, quando o diabo tenta Jesus: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Tudo isso Jesus rebateu com a palavra, e Jesus sai da presença do diabo. E depois que ele sai da tentação, Jesus começa a escolher os seus discípulos. Depois que ele escolhe os discípulos, Jesus então começa, e os discípulos começam a seguir na caminhada da pregação do evangelho que estava proposto antes da fundação do mundo. Os discípulos começam a pregar o evangelho, Cristo começa a pregar o evangelho, começa a ver curas, começa a ver milagres, começa a ver sinais e maravilhas. A gente vai observar aqui alguns feitos de Jesus logo após ser batizado, tanto nas águas quanto receber sobre ele o Espírito Santo. O primeiro milagre, ou o primeiro sinal, que foi a transformação da água em vinho. Jesus curou o filho de um oficial do rei, curou um paralítico no poço, curou um cego de nascimento, alimentou 5.000 pessoas com a multiplicação dos pães e dos peixes,
ressuscitou Lázaro, expulsou várias legiões de demônio, curou a sogra de Pedro, curou um leproso, curou um paralítico que estava descendo do telhado com os seus amigos, curou um homem com as mãos mirradas, ressuscitou o filho da viúva, curou a filha de Jairo, curou a mulher hemorrágica, curou uma moça que era torta de 18 anos, curou 10 leprosos de uma vez só. E se a gente for olhar na Bíblia, somente um voltou para agradecer. Curou um mendigo cego e colou a orelha daquele soldado em cima do monte quando levaram Jesus para ser preso. Pedro corta a orelha de Malco. É ou não é? Jesus faz o quê? Curou. Pastor, mas o que tem a ver os milagres de Jesus e os sinais que aconteceram? No meio desses milagres e sinais não havia multidões de pessoas? Na multiplicação dos pães e dos peixes, a Bíblia diz que existia aproximadamente 5.000 homens, fora as mulheres e fora as crianças. Entre esses que foram curados e os que assistiam a esses milagres, foram muitos daqueles que na crucificação de Cristo gritavam: crucificam. Muitos desses que levantaram, que enxergaram, que foram curados, eram os mesmos que estavam na corte, quando Jesus estava sendo humilhado, eram os mesmos que gritavam: crucifica-o. Depois desses milagres, muitos judeus intentavam para matar Jesus. Depois desses sinais, muitos judeus procuravam matar Jesus. Jesus, quando ele está sendo, você pode ver que ele tenta fugir, quando ele é ameaçado, ele foge entre algumas pessoas para que eles não vejam ele. Jesus, quando ele foge, você vai ver que ele vai fazer a ceia com os discípulos. Quando ele faz a ceia com os discípulos, ele indica o traidor. E ele fala assim: onde vocês vão me trair? Você conhece a história. E aí um começa a perguntar: sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? E quando Jesus ele mostra ao traidor, ele começa a se angustiar muito. Ele se angustia muito por isso. E logo após de indicar o traidor, ele conforta o coração dos discípulos, prometendo Consolador. Eu vou junto do Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou deixar para vocês o Consolador, o Espírito Santo, aquele que vai convencer vocês da justiça, do juízo e do pecado. Depois disso, Jesus sobe ao Getsemane para orar. Aí que começa a coisa. Jesus sobe ao Getsemane para orar, sabendo que está chegando a sua hora. E ao orar no monte, ele é surpreendido pelos soldados. Mas antes de ele ser surpreendido, Jesus fala uma coisa interessante: ó Deus, se possível, ó Pai, né? Se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Logo que Jesus levanta, vem os soldados, prende Jesus. E aonde chega essa questão que a gente acabou de ler? Jesus vai à corte, é interrogado por Anás, o sumo sacerdote, e também por Pilatos. Jesus, quando ele é interrogado, como eu acabei de falar, ele não pronuncia palavras nenhuma. Após sair da presença de Pilatos, começa a via dolorosa. Jesus começa a ser açoitado. Após sair da presença de Pilatos, Jesus começa a ser açoitado. Jesus começa a ser espancado. Eles começam a jogar objetos em Jesus. Jesus é colocado sobre uma pedra, e ali os soldados romanos pegam um açoite, que na sua ponta era praticamente pedaços de ossos, e começam a açoitar Jesus, ao ponto de pedaços da sua carne descolar do seu corpo, meu Deus. Jesus, nessa via dolorosa, quando chega quase ao Monte Gólgota, ao Monte Caveiro, o lugar da crucificação, meu Deus, chega Simeão, tenta ajudar ele, Cirineu tenta ajudar ele a carregar a cruz, mas não consegue. A cruz era para Cristo. Naquela cruz ela se tornou tão pesada, mas tão pesada, porque sobre ela estava o nosso pecado. Jesus vai à cruz. Aí que chega a questão que a gente falou há um ano atrás. Para você que não estava presente nesse culto, a Bíblia fala que quando Jesus estava na cruz, ele disse: tenho sede. É ou não é? Tenho sede. A Bíblia diz que os soldados romanos pegam uma caniça com isopo, molha no vinagre e dá para Jesus beber. Está lá Jesus lá em cima. Eles dão para Jesus beber. Coloca lá, por favor, coloca lá na internet. Você que talvez pesquisa tanta porcaria desnecessária, mas pesquisa lá no Google, coloca lá
como eram os banheiros romanos no tempo de Jesus. Estava lá a caniça com a esponja de isopo, molhavam no vinagre onde os homens se limpavam e dava para Jesus beber. Olha a tamanha humilhação que ele passou. E mais, Jesus não estava coberto com nenhum manto quando estava sendo crucificado, estava nu, estava pelado, nu. Olha a humilhação que ele sofreu na cruz, meu Deus. O que a gente acabou de ler agora em Mateus 27, 27, praticamente isso é um relato apenas do pouco que Cristo passou no nosso lugar. Isso é um relato do pouco que Cristo sofreu no nosso lugar. Veja bem que logo a seguir os soldados do governador levando Jesus para o pretório, reuniram em torno de toda a corte, despojando as suas vestes. Ele estava nu, tiraram as vestes dele, depois cobriram com um manto de escarlate, um manto vermelho, e tecendo uma coroa de espinho, pensa comigo, uma coroa de espinho, puseram na cabeça, e na mão direita uma caniça, e ajoelhando-se diante dele, os escarnecia, dizendo: salva, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram um caniço e davam com ele aonde? Na cabeça. Jesus estava lá, praticamente quase nu, acorrentado, amarrado, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, já pelos espinhos enfincarem na sua fronte, já era o sangue que escorria no seu rosto. Tiraram a caniça da mão de Jesus e com essa caniça faziam o quê? Batiam na cabeça de Cristo com aquela coroa de espinho. Quanto mais eles batiam, mais aqueles espinhos fincavam na sua fronte. Quanto mais eles batiam na cabeça de Cristo, mais o seu rosto sangrava, mais ficava desfigurado, mais ficava irreconhecível, meu Deus. Mais ficava desfigurado ao ponto de os homens daquela corte se dobrar diante de Jesus, mas não era para se humilhar pelos seus pecados, eram para escarnecer do nosso Cristo, era para dizer: salva-nos, ó Rei dos Judeus. Mas hoje a gente está sendo salvo por essas atitudes dele, amém? Hoje nós estamos sendo salvos por toda a obra, por toda a vergonha, por toda a humilhação, por tudo o que Cristo passou naquela cruz, no nosso lugar, que era para eu e você estar enfrentando, ele enfrentou para que hoje eu e você pudesse ter vida através de Cristo Jesus. Amém? Então, por isso que eu digo, hoje deveria ser um dia de reflexão para a gente. Ah, pastor, mas a igreja tradicional romana diz que não podemos comer carne, temos que comer peixe. Ah, meu amigo, isso aí é uma coisa inventada pela igreja, não tem nada disso na Bíblia. Eu ia postar esse vídeo que eu ia fazer essa semana, mas não postei não. Tem muita gente que fala assim: pastor, é pecado comer carne na Semana Santa? Eu aprendi que é pecado. Aí tem gente que não come carne durante a Semana Santa, mas trai a mulher. É ou não é? Não pode comer carne, mas pode beber um copo de cerveja. Não pode comer um pedaço de carne, mas pode tragar um maço de cigarro. É ou não é? Olha quanta heresia. Olha quanta blasfêmia. A Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra da boca para dentro e cai na latrina, mas é o que sai da boca para fora. Isso é o que contamina o homem. Ou seja, o que contamina o homem é o que está dentro dele, o coração enganoso dele, a mente que maquina maldade. A Bíblia diz que até pelas palavras ociosas da nossa boca, que procede da nossa boca, nós vamos ter que dar cabo dela no último dia. Então o que contamina o homem é o que sai de dentro dele, não o que entra. É ou não é? Essa semana é uma semana de reflexão, era onde que todos os cristãos deveriam olhar para isso, pesquisar mais sobre a crucificação, mais do que Cristo tem passado no nosso lugar. Porque os cristãos de hoje em dia, meu amigo, olha, é só pela misericórdia. Hoje era um culto para estar cheio, né? Era para estar cheio, mas enfim, né? Que seja feita a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte que Ele merece.